Olá, turminha do segundo ano. Tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia para quem está fazendo essa atividade pela manhã, acompanhando nossas aulas. E boa noite também para você que vai fazer essa atividade à noite. Hoje, quinta-feira, 8 de abril de 2021, estamos juntos novamente para a nossa aula de geografia. A nossa última aula de geografia já tem um bom tempo. Por quê? Porque tivemos alguns feriados. Tivemos um feriado aí longo, né, da Semana Santa. Então, a nossa última aula de geografia foi no dia 25 de março. Então, já tem um bom tempo aí, né? Hoje já são 8 de abril. E o nosso assunto, o que eu entreguei a vocês como atividade, foi acessibilidade. Foi o nosso último assunto da unidade. Falamos sobre a acessibilidade, que é o direito de circular, o direito de ir e vir, com segurança e autonomia, a pessoas com deficiência de locomoção, seja permanente ou então temporária, mas essas pessoas, todo mundo tem o mesmo direito, certo? De ir e vir, de se locomover para onde bem entender. Então, a acessibilidade que estudamos foi justamente sobre isso. Eu deixei para vocês duas atividades. A primeira foi na página 36 e deixei a 37 também. Então, na página 36 tinha o seguinte: classifique as pessoas a seguir, escrevendo T para aquelas que apresentam alguma dificuldade de locomoção temporária e P para aquelas com dificuldade de locomoção permanente. Tinham 3 imagens. Vocês tinham apenas que colocar T para temporário e P para permanente. Então, na primeira imagem, tanto pode ser temporária, como pode ser permanente, certo? Pode colocar os dois, se colocou só temporária ou só permanente, tudo bem, tranquilo. A segunda imagem, tá aí a menina com a muleta, né, e a perna engessada. Temporária, porque logo mais ela vai tirar esse gesso e vai voltar a andar normalmente, né? E a última, um rapaz com dificuldade para enxergar, né? É uma dificuldade visual e tá aí com o cão guia. Essa dificuldade dele é permanente, certo? Não é que um tempo ele vai voltar a enxergar de forma alguma. Então, o correto é T ou P na primeira, T e P depois, certo? 2. Observe estes símbolos, pesquise o seu significado e escreva abaixo. Tinham aí alguns símbolos. Alguns a gente já conhece porque viu, né? E outros vai ficar na dificuldade. Então, por isso que ele diz para pesquisar. A primeira imagem aí é mãe com criança no colo, tá? A segunda imagem, gestante. A terceira é o cadeirante. Embaixo, a quarta imagem tem dificuldades de locomoção. Depois vem o deficiente visual. E por último, o idoso. Bastava só que colocasse o que significava cada uma dessas imagens. No 3, ligue a pessoa com deficiência ao equipamento que ajuda. A pessoa que tem dificuldade para enxergar, ela vai precisar da leitura braille, né? Que são essas leituras aí com alguns pontinhos, tá? Então, a primeira imagem liga para a segunda, do outro lado. A segunda imagem, a menina fazendo como se não estivesse ouvindo, né? É justamente para ela ouvir o sinal sonoro do semáforo, indicando que ela pode atravessar naquele momento.
No 4, atividade 4, na página 37, tem aí 2 placas. E você tem que escrever onde podemos encontrar esses símbolos. Tem aí uma plaquinha com E e a outra fila única, né? Onde a gente pode encontrar? Nas vagas de estacionamento, nas filas dos espaços públicos e nos ônibus, certo? 5. Veja a imagem abaixo e responda o que está impedindo a mulher de entrar no banheiro. Tá aí a plaquinha indicando que é o banheiro feminino, né? Ela não consegue entrar porque a porta não está na largura ideal para o acesso de cadeirantes. Falta também uma rampa. Então, a dificuldade dela é porque a porta é bem estreitinha, né? Ela não ia conseguir passar de jeito nenhum com a cadeira. Então, foi essa a nossa atividade do dia 25, né? Tem um bom tempo aí, 25 de março. O que vamos fazer hoje, antes de iniciar o novo assunto de geografia da segunda unidade, vamos fazer uma revisão. A gente está fazendo a revisão essa semana, revisando alguns assuntos, para poder relembrar, né, o que foi estudado e para fixar mais o assunto na nossa mente. Então, revisando o assunto, vamos ver todos os assuntos estudados nessa unidade. Nessa unidade, falamos sobre a rua, falamos sobre o bairro, falamos sobre o trânsito, os transportes. E o nosso último assunto foi justamente a acessibilidade, que a gente acabou de realizar a correção. Certo? Então, vamos lá. Para revisão, vocês devem pegar o livro de vocês, de geografia, e eu vou dizendo as páginas e vocês vão abrindo e acompanhando, tá certo? Vamos iniciar com o primeiro assunto estudado, a rua. Tá aí no livro de vocês, ó, logo no comecinho do livro, página 6, e diz assim: as ruas são bem diferentes. Temos aí 4 imagens de ruas. 4 imagens de ruas totalmente diferentes. Em algumas ruas, temos apenas moradias e pouco movimento de automóveis. Elas são muito boas para as crianças brincarem. Outras são movimentadas, com poucas árvores, muito barulho e poluição. Na área rural, temos ruas que não são asfaltadas e que, nos períodos de chuva, causam à população transtornos. Então, temos aí 4 imagens. Uma rua bem tranquila, não há muito movimento de carro. Ao lado, temos uma outra rua, onde a pessoa está andando de bicicleta. Embaixo, temos uma rua com trânsito horroroso, super engarrafado, bastante veículos. E depois, na última imagem, temos aí uma rua onde várias pessoas estão transitando. Só nessas imagens a gente consegue ver quanta diferença existe, não é? Página 7. O conjunto de ruas de um determinado local forma os bairros. Então tem aí um mapa. Assim como as ruas, os bairros também sofreram mudanças com o passar do tempo. Dizemos que eles foram transformados. Neles surgiram novas construções, plantações, indústrias, automóveis, trânsito. Novas pessoas foram chegando para morar, para trabalhar, para estudar e etc. Juntamente com as mudanças surgiram os problemas. Quais são esses problemas? O acúmulo de lixo, o esgoto, né,
né, que fica exposto a céu aberto, a poluição, o aumento no consumo de água, fome, trânsito intenso, violência, entre outros. Então, quando ele fala aqui o acúmulo de lixo, é porque quanto mais pessoas no local, mais lixos vão produzir. E a gente sabe que muita gente joga esse lixo no chão, né? Não consegue colocar na lixeira. Fome, porque quanto mais pessoas no local, pior fica para se arrumar um emprego. Então aparecem aquelas pessoas que moram na rua e começam a pedir auxílio. Trânsito intenso, muito veículo, muita gente transitando, então fica aquele tumulto. Violência por causa dos assaltos, né, que aumentam muito. Então, com isso, com essas mudanças que as ruas e os bairros sofrem, também vem os problemas, né? Não tem como ter a mudança sem os problemas aparecerem. Falamos também sobre o CEP, né? Que é o Código de Endereçamento Postal, que é um número que identifica aquela localidade das outras, certo? E a gente falou também que o endereço ele é composto pelo nome da rua, pelo número da sua casa, então o número do seu apartamento, número do edifício, né, o nome. Aí vem o número da casa, vem o bairro, vem o CEP. Tudo isso vai ajudar. Se eu colocar algum endereço, faltando algum desses itens, provavelmente não vai chegar na minha residência, ou então não vai chegar na residência da pessoa que eu estiver enviando alguma coisa, certo? O endereço ele tem que estar completo para ajudar aos Correios, né, que é a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, para facilitar a separação e essa entrega das correspondências ou então mercadorias, certo? Falamos sobre o bairro. O bairro, o assunto está localizado na página 11. A partir da página 11, o bairro. Então, temos. Quando passeamos pelas ruas, percebemos o movimento das pessoas, dos carros, das lojas, etc. Vemos estudantes indo para a escola, adultos indo para o trabalho, garis limpando as ruas, pessoas indo e vindo por todos os lados. Vemos casas, edifícios, lojas, praças, avenidas e muito mais. É o endereço que nos faz chegar aos lugares que não conhecemos. O endereço é formado, eu acabei de falar, pelo nome da rua, o nome da avenida, o número da casa ou do prédio, número do apartamento e nome do bairro. O bairro é um pedaço de um município que recebe um nome e tem características próprias. Geralmente, dentro de um bairro, encontramos tudo o que precisamos. Dentro do nosso bairro, provavelmente terá escola, supermercado, igreja, farmácia, praça, lotéricas, né? Para poder fazer, para que a população possa fazer os pagamentos. O bairro ele pode ser residencial, comercial ou industrial. Então, no residencial é aquele bairro em que predominam casas e prédios. Não existe mais casas e prédios naquele local ali. Então, é um bairro residencial. Quando é um bairro comercial, ele é composto por lojas e é bastante movimentado. Como o centro do Recife, o centro de Paulista, são bairros comerciais. E os bairros industriais é onde se localizam as fábricas e indústrias. É uma área afastada do centro. Então, são locais bem distantes mesmo, tá? Um exemplo, a fábrica da Jeep, que fica em Goiânia, ela é totalmente afastada, é próxima à BR, né? Mas é totalmente afastada do centro comercial, do centro residencial, certo?
Então, são esses três tipos de bairro: o residencial, onde existem casas e prédios, o comercial, lojas com bastante movimento, né? E o industrial, bem distante dos centros e onde se localizam as fábricas e as indústrias. Esses três tipos. Há um fator que chama bastante atenção quando a gente fala de bairros, tá? Um fato que leva ao aumento da população de uma cidade é a migração, a vinda de pessoas de outro país para o nosso. Elas trazem também sua cultura, seus costumes e com isso enriquece o nosso povo. Migração é um deslocamento populacional que pode variar em distância, duração e quantidade de pessoas que o realizam em um espaço. Exemplo de migração é uma pessoa que mora aqui no Brasil e vai morar nos Estados Unidos. Está fazendo uma migração. Está migrando para outro local. A mesma coisa é morar aqui e de repente sair e morar em São Paulo. Estou migrando para São Paulo, certo? É uma migração. Um outro assunto estudado foi os transportes. Os transportes na página 19 do nosso livro. O homem sempre sentiu a necessidade de se locomover de um lugar para outro. A história conta que, durante muito tempo, o homem andou somente a pé, em busca de alimentos e de melhores locais para se abrigar. Depois começou a usar também animais como meio de transporte. Com o passar dos tempos, foram criados meios para ajudar na locomoção e no transporte, como carroças, bicicletas, bondes, ônibus, trens, aviões, entre outros. Seja na cidade ou no campo, para trabalhar, passear e à escola, é muito difícil imaginar como faríamos para nos locomover sem algum meio de transporte. Então, pode acontecer de você morar próximo da escola, aí você consegue ir andando. Porém, você quer ir no centro comercial, né? Provavelmente vai ficar distante, no centro do Recife, mais ou menos. E para isso você tem que ter um meio de transporte para poder se locomover, para poder sair de sua residência e chegar até esse local onde você quer ir, certo? Então, ia ficar muito difícil se não tivéssemos os transportes, né? Seja o ônibus, o carro, a moto, um transporte. Imagina tudo que a gente for fazer, a gente fizer andando. Muito que vamos chegar suados, vamos chegar muito cansados, né? Tem toda esses porquês, né? Por que que não se anda, por que que não vai a pé, tem tudo isso. Então, fora a questão de horários, né? Iam chegar provavelmente tarde. Então, por isso que é necessário os transportes para nos ajudar a nos locomover. Os transportes podem ser terrestres, aquáticos e aéreos, certo? Eles são classificados nesses três tipos: terrestres, aquáticos e aéreos. Os transportes terrestres, esses meios de transporte podem ser motorizados ou não. Eles trafegam na terra. Então, ele pode ser, quando ele fala que pode ser motorizado ou não, quando está citando um carro, ele é motorizado, né? Ele funciona através do motor. Já a bicicleta, não. A bicicleta a gente tem que pedalar. Uma carroça é motorizada? Não. Precisa de um animal para puxar, certo? Então, temos aí na página 20 quatro imagens de meio de transporte. Temos um carro, um metrô, uma bicicleta, a carroça, um ônibus e um trem, né? Os metrôs estão presentes nas principais cidades e nas grandes metrópoles. Eles são um dos mais rápidos transportes terrestres. As carroças são consideradas ultrapassadas,
mas são um dos poucos meios de transporte que possibilitam o acesso a algumas localidades de terrenos irregulares, como o campo e lugares sem asfalto. Existem vários tipos de carroça. Tem aí uma carroça que transporta várias pessoas e a carroça que transporta mercadorias, tá? Os dois tipos de transporte. Aí ele fala sobre os transportes aquáticos, que eles podem ser marítimos, fluviais ou lacustres. Então, os transportes aquáticos trafegam em rios, mares e lagos. Quando eles trafegam nos mares, são chamados de marítimos. Quando seu percurso é feito em rios, são chamados de fluviais. E quando a navegação é feita em lagos, são chamados de lacustres. Ambos podem ser movidos a motor, pela força do vento ou por remo. Transportes aquáticos movidos a motor. Navios, barcos de pesca, pequenos barcos, lanchas, iates, barcas, jet ski. Então, todos esses são movidos a motor. Movidos a vela, as jangadas, e movidos a remo, as canoas, né? Na página 22, temos aí as imagens de um barco à vela, um iate, pra cá, né? Temos o jet ski e temos uma canoa. A pessoa aí remando a canoa. Na página 23, fala sobre os transportes aéreos. Entre os transportes aéreos, existem alguns que necessitam de motores para circular. Aviões de grande porte transportam muitos passageiros. Aviões de pequeno porte carregam poucas pessoas e cargas, tipo teco-teco. Foguetes e alguns tipos de aeronaves são considerados mais velozes. E os helicópteros são utilizados para pequenos trajetos, circulam com poucas pessoas e não precisam estar muito alto para trafegar. Ainda existem os transportes aéreos que são utilizados para as práticas esportivas e que não precisam de motores, e sim da ação e força do vento para se locomover, como é o caso do balão e da asa delta. Tá aí os dois. Então, nos três tipos, nas três classificações, terrestre, aquático e aéreo, existem os que são motorizados e os que não são, certo? Em todos os três. Falamos também sobre o trânsito. Está aí na página 26 do livro de vocês. O trânsito se modifica de acordo com os espaços. No Código de Trânsito Brasileiro, CTB, o sentido de trânsito é mais amplo. Não é apenas o movimento de pessoas ou de veículos. Antigamente, quando se perguntava o que é o trânsito, aí a resposta é a movimentação de pessoas e veículos nas vias. Hoje, esse CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, ele ampliou, ele abriu mais, ele colocou outros itens que fazem parte do trânsito. Então, diz assim: considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, estacionamento e operação de carga e descarga, movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres. Então, ampliou para quem está colocando carga em cima de um veículo, ou então está descarregando, até para os animais, para a questão da movimentação, para a questão do carro parado. Tudo isso virou trânsito, tá? Portanto, o trânsito envolve vários elementos: animais, pessoas, veículos motorizados, veículos não motorizados.
E ele fala também sobre as vias públicas, que são espaços de circulação utilizados no nosso dia a dia, como ruas, praças, parques, entre outros. As vias de transporte devem ter sinalização para evitar acidentes e informar o público sobre as condições de utilização das ruas e das estradas. É dever de cada profissional do trânsito conhecer a sinalização. Então, é obrigação, é obrigado ter as placas de sinalização para poder ajudar os condutores e os pedestres, como também as pessoas que necessitam do trânsito precisam conhecer as regras e as normas, porque existe, né? Todas as vias são sinalizadas para evitar acidentes. É dever de cada um conhecer a sinalização e respeitá-la. Quando as pessoas estão se locomovendo de um lugar para outro, andando utilizando apenas os pés, são chamados de pedestres. Todo pedestre deve ter certo conhecimento de regras de trânsito para sua segurança. Então, o livro nos traz algumas regras, tá? São 3 regras que o pedestre deve conhecer. 1. Observar sempre o semáforo. Existe semáforo para pedestre localizado em poste onde estão as faixas de segurança. O semáforo para pedestre é esse aí em cima, que só tem 2 cores, tá? A vermelha indica perigo, pare, e o verde indica pode passar. E até o bonequinho ajuda, né? Quando a gente falou de acessibilidade, também falou sobre o sinal sonoro, né? Tá aí liberado para passar, então sai um sonzinho para que a pessoa que tem dificuldade de visão, ela consiga perceber o sinal, tá certo? Perceber que aquilo ali é a hora dela atravessar. 2. Atravessar sempre na faixa de segurança. A faixa de segurança é o local onde o pedestre deve atravessar. Ela é pintada no chão e serve para evitar acidentes. Todo veículo deve parar antes da faixa de segurança, dando passagem preferencial para os pedestres. E o 3, olhar para os 2 lados antes de atravessar. Tenho certeza que vocês já ouviram isso, né? Porque é muito sério. Mesmo após observar o semáforo, o pedestre deve verificar se não há carro se aproximando. Pode acontecer do sinal estar fechado, de você estar em cima da faixa de segurança e o carro avançar o sinal. Pode acontecer algum acidente, né? Então, é necessário que você olhe para os 2 lados para poder atravessar. Há em alguns centros semáforos para pessoas com deficiência. Eles apitam de forma diferenciada, indicando quando o sinal está livre e quando ele está fechado para o pedestre. Temos também aí, ó, na imagem, um semáforo para veículos, tá? Esse daí usa 3 cores, né? Que a gente já conhece. O vermelho indica perigo, pare. O amarelo, atenção. E o verde, pode passar, ou então siga, né? Então, o de cima é o semáforo para pedestre, que tem um bonequinho. E o para veículos, semáforos para veículos, é esse aí que tem 3 cores. O condutor deve ter cuidado dobrado ao sair dirigindo, pois ele é responsável pela vida do pedestre e do passageiro e a própria vida também. Por isso é importante que ele tome alguns cuidados. Temos aí 4 cuidados na página 29. Ele deve usar o cinto de segurança, não colocar a cabeça ou os braços para fora do veículo. Crianças no banco traseiro devem também usar o cinto e cadeira especial se for muito nova. E não usar o celular enquanto dirigem. Super importante isso. E o nosso último assunto, que fizemos a correção agora há pouco, foi a acessibilidade, né? Respeitar os deficientes é reconhecer que eles têm os mesmos direitos que qualquer pessoa. Qualquer tipo de barreira para uma pessoa com dificuldade de locomoção temporária ou permanente passa a ser relacionado à acessibilidade.
Então, a acessibilidade é dar direito de circular, de ir e vir com segurança e autonomia à pessoa com dificuldade de locomoção. Mulheres grávidas, obesos, idosos, pessoas com deficiência, que usam cadeiras de roda ou bengalas e outros. Essas pessoas sentem muita dificuldade em se locomover pelas calçadas, já que essas não estão adequadamente preparadas para o acesso livre e seguro. A gente sabe que várias calçadas aí estão estragadas, né? Dificultando essa locomoção. Aí a gente falou que a acessibilidade ela deve estar presente nas edificações, nos transportes e na comunicação. Nas edificações, os prédios devem permitir livre acesso da rua, com calçadas adequadas, com rampas e corrimões, até o interior do prédio, começando pelas portas, que devem ser largas para o acesso de cadeirantes e obesos. Lembra aquele exemplo da atividade, né? Que a mulher queria entrar queria entrar no banheiro e a porta era muito estreita e não passava a cadeira. E a acessibilidade nos transportes. Importante também é o acesso aos transportes coletivos. Os degraus dos ônibus precisam ter altura adequada para que os idosos e deficientes possam utilizá-los. Reserva de locais e assentos especiais também são importantes para uma boa acomodação. Os pontos de paradas do transporte coletivo devem ter assentos fixos para o descanso de idosos e pessoas com crianças no colo, além de estar bem localizado. Então, a gente já viu, eu tenho certeza que vocês também já viram, ônibus com um dispositivo onde baixa o degrau, a cadeira de roda entra, sobe novamente e se acomoda no local adequado no ônibus. Dentro do ônibus tem vários assentos que são exclusivos para mulheres com crianças no colo, gestantes, idosos e deficientes, certo? Se por um acaso eu entrei no transporte e estava vazio, a cadeira estava lá desocupada, eu sentei. Se subir alguém, uma mulher gestante, um idoso, eu não preciso nem esperar que ele peça para eu me levantar. Eu tenho que tomar iniciativa porque eu estou sentada numa cadeira que é reservada para aquelas pessoas, certo? Então a gente tem que ter essa consciência. Acessibilidade na comunicação. Devemos considerar que a comunicação é um aspecto importante para o deslocamento de pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva, analfabetos e crianças que ainda não sabem ler. Outro aspecto importante na comunicação é que pessoas com algumas deficiências já podem ter acesso ao uso de internet, assistir a televisão, falar ao telefone, tudo isso porque parte da Constituição do Brasil garante o acesso à informação e à comunicação. Então, temos aí exemplos do que pode ser feito para melhorar a acessibilidade. Sinais de trânsito sonoros, sinais de trânsito com imagem para aquelas pessoas que ainda não estão alfabetizadas. É importante você reivindicar. Podemos começar exigindo nas construções do nosso bairro acesso para todas as pessoas. Então, tá aí a acessibilidade, sempre necessário, não é? Um assunto muito importante, porque vez ou outra a gente vê alguma pessoa necessitando e o local não é adequado. Para exercitar o assunto, deixo para vocês uma atividade no caderno de geografia, para reforçar aí essa nossa revisão. Faz o cabeçalho completo, né? Escola dinâmica, coloca a data, teu nome, se você é manhã ou tarde. E a atividade é a seguinte. Número 1. Quais as diferenças que podemos observar entre uma rua na área rural e uma rua na área urbana? Certo? Escreva o que encontramos. O que é que a gente encontra num bairro comercial, num bairro residencial, num bairro industrial? 3. Responda de acordo com os tipos de meio de transporte. Letra A. É o meio de transporte usado em rios, mares e oceanos. Que meio de transporte é esse? Letra B. É o meio de transporte usado em avenidas, ruas, ferrovias. Escreve o nome. É o meio de transporte usado no ar. 4.
Cite um exemplo de dificuldade de locomoção temporária e um exemplo de dificuldade de locomoção permanente. Aí você bota temporária, tal, permanente e tal. Desenhe a placa de acordo com a indicação. Tem aí duas placas para que você faça esse desenho. Tem uma placa de pare e a placa de proibido estacionar. Tá? Dá uma pesquisada se você não lembrar a placa, né? Mas é muito comum essas duas placas, tá? A gente vê constantemente aí no trânsito. Enfim, terminamos nossa revisão de geografia. Na próxima semana, iniciamos a segunda unidade, a unidade 2. Vou trazer novos assuntos para vocês. E é isso aí. Vamos aprender sempre. Certo? Então, até a nossa próxima aula. Um cheiro para todos vocês.